Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Aproveite para olhar aí a descrição do vídeo, pegue o livro didático para acompanhar a aula de hoje. Caso de dúvidas, vocês podem me procurar, que eu estou disponível para esclarecer. Lembrando que cada atividade dessas que estão aí faz parte aí do crescimento, do conhecimento de vocês. Então vamos se dedicar, focar, porque a gente está aí no quarto bimestre, encerrando o ano letivo. Então vamos lá para mais uma aula de ciência. Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula, né, da nossa disciplina. Vamos buscar aí aprender mais hoje sobre os fósseis. E o primeiro ponto que a gente vai estar vendo é sobre os fósseis e as rochas. Então, vários eventos que estão relacionados à vida na Terra é resultado da investigação científica que ocorre a partir dos fósseis, que os pesquisadores eles buscam pesquisar, investigar, estudando como eram esses seres vivos, né, toda a constituição deles, a partir desses vestígios que são conservados com o passar de muito tempo, a fim de estudá-los e também perceber alguns eventos, algumas evoluções que podem ter ocorrido com relação aos seres vivos. Então, o processo de fossilização ocorre quando o organismo, ao morrer, são soterrados por camadas de sedimentos. Com o passar de milhares de anos, essas camadas elas vão se acumular em determinadas condições e vão assim formar os fósseis. E os fósseis, gente, eles são muito importantes, eles têm uma utilidade imensa, porque a partir deles a gente pode descobrir a idade das rochas sedimentares, porque a gente não encontra fósseis em rochas metamórficas, em rochas magmáticas, a gente vai encontrar fósseis em rochas sedimentares. E é a partir do estudo que é realizado nos fósseis, a gente também tem conhecimento de questões relacionadas à Terra, né, a constituição da Terra. E aí a gente tem uma ideia também da idade das rochas. Mas a gente tem que ter em mente também que não é qualquer fóssil que pode ser usado para isso. As espécies a que pertencem esses fósseis devem ter sido abundantes em vários lugares do planeta, além de terem aparecido e sido extintas do planeta em pouco tempo. Lembrando que pouco tempo, que a gente fala para a idade da Terra, refere-se no intervalo mais ou menos de 100 milhões de anos. Portanto, a presença de certos fósseis possibilita descobrir a idade das rochas em determinada região. No Brasil, por exemplo, foram localizados fósseis de dinossauros na região de Agudo, no Rio Grande do Sul, e de acordo com os fósseis encontrados lá, as rochas existentes são da era Mesozoica, do período Triássico, formada há cerca de 200 milhões de anos. Então, para a gente ter uma ideia, né, do tempo que gera para formar os fósseis e também que traz elementos de que era ele foi registrado, né? Ele foi formado. Então, a cobertura de camadas sedimentares, elas atuam como uma camada de proteção contra agentes de degradação, que pode, por exemplo, destruir a matéria que forma matéria orgânica, que forma os seres vivos. Então, a cobertura de sedimentos de rocha, eles vão atuar de forma protetora sobre os seres vivos, conservando eles da erosão, a biodegradação, fazendo assim com que o fóssil seja preservado. Agora a gente vai ver como os fósseis eles são formados. Então, existe uma ciência que ela é destinada ao estudo dos fósseis, que é a paleontologia. E a partir desse estudo foi descobrindo quais eram e como as espécies interagiam com o ambiente no qual vivia. Por isso, essa ciência usa os fósseis em suas pesquisas. Então, os fósseis nada mais é que vestígios e restos de animais ou vegetais preservados em rochas
e pode ser partes do animal, como ossos, dentes, escamas, como também planta, que pode ser troncos, folhas, como a gente viu a folha no slide anterior, que vai evidenciar a existência desses seres vivos na Terra, né? Geralmente fica preservadas as estruturas mais resistentes do animal ou planta, as chamadas partes duras, como dentes, ossos, conchas, e as partes moles, as vísceras, pele, vasos sanguíneos e etc., elas são mais suscetíveis à ação de agentes de degradação, principalmente por causa dos micro-organismos, como bactérias, que se alimentam da matéria orgânica. Então, as partes moles, elas dificilmente são conservadas por isso, porque tem uma ação das bactérias para degradar a matéria orgânica. E, por incrível que pareça, a gente pode dizer que fóssil, na verdade, é a substituição da matéria orgânica do animal ou da planta por minerais. E esse processo ele não ocorre apenas em locais terrestres, né, com terra. Pode ser também em lugares com água, lugares que tenha pouca presença de oxigênio, como pântanos, isso pode acontecer, assim como áreas mais profundas de mares, de lagos. Também pode ter a formação de fósseis nesses ambientes, desde que seja feito esse processo de forma rápida, já que a matéria ela tem que ser preservada e também que tenha pouco oxigênio em caso de ambientes marítimos. A gente tem aí na imagem o filhote de mamute lanudo, que foi encontrado intacto no gelo, e por isso que o filme A Era do Gelo tem o mamute, e para retratar um pouco sobre isso. E também tem processo de fossilização que pode ocorrer com o ambar, que é quando as árvores produzem um tipo de resina, principalmente os pinheiros, que com o passar do tempo ele se solidifica. Então, os insetos que chegam próximo a esse ambar, né, vai fazer parte desse ambar, próximo à resina, no caso, ele pode passar por esse processo de ambar se fossilizando. Então é isso, gente, a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Vejam a atividade direitinho, tá certo? Então, muito obrigada por ter assistido a aula. Foco nas atividades e eu tô com saudades de vocês. Então, se cuidem.